É isso aí, galera. Tá começando mais um Fui Ver de Graça. Meu nome é Diego Costa. Eu sou o Carlos Quintino. E eu sou Natália Oliveira. E é isso aí. Bom, o Fui Ver de Graça ele não sobrevive somente de blockbuster. E também nós aqui apoiamos filmes produzidos com produções independentes, né? E documentários também, né? É isso aí, é isso aí. Fomos no documentário dessa vez. Isso aí, dessa vez nós não fomos desse Transforme, nem Meteoro de Pegasus, o Cavaleiro Zodíaco, sei lá, qual o filme aí de blockbuster, Planeta dos Macacos. Não fomos assistir filme de explosão. Isso, não vamos assistir nenhuma produção de Hollywood, mas fomos assistir, né, um filme o quê? César Oiticica Filho. Isso, César Oiticica Filho aí, que é sobrinho do Hélio Oiticica, correto? Isso, que é um grande artista aí da década de 70, que fez alguns trabalhos tanto no Brasil como fora do Brasil, né, Natália? Isso, fez nos anos 80, ele participou muito efetivamente na Inglaterra, com obras, nos movimentos que aconteceram lá. E no Brasil também, muito fortemente, ele participou dos movimentos. Isso aí, fomos lá assistir o documentário, produzido por ele, e é o documentário aí do Hélio Oiticica, o nome do filme. Isso aí. Que é sobre a biografia, a história do Hélio Oiticica, né? Que é um grande artista, pintor, escultor, e que teve uma grande participação também política, né? Isso. Ele tinha a escultura dele também. Assim, como você disse, o filme, o documentário, é meio autobiográfico mesmo, mas apresenta também os trabalhos que ele fez ao longo da carreira. E ele começou no Grupo Frente, no final, acho que, se não me engano, no final da década de 60, começo da década de 70, e fez parte também do movimento do neoconcretismo, que também foi mais ou menos nessa época que foi começado, junto com a Lígia Clark, que também é citada no documentário, que também é uma artista desse movimento. E ele começa daí. O documentário começa daí, falando sobre esses movimentos e sobre essa entrada dele nesses movimentos. Né, Natália? O mais interessante no documentário é poder perceber que não tem nada muito grandioso, é muito simples. É ele falando sobre a vida dele, gravações originais, antiga, e por isso mesmo algumas vezes você não consegue escutar muito o que ele está falando. E tem gravações dele no Brasil, gravações dele na Inglaterra, todo o trabalho dele, Nova York. Algumas vezes chega a ser um pouco assustador, posso confessar, porque são gravações no momento dele criando, e o processo de criação dele era bem diferente do processo de criação da maioria dos artistas. Só voltando um pouco ainda à história do documentário também, é que depois desse começo lá do neoconcretismo, do Grupo Frente, ele começou a fazer um trabalho que era característico dele mesmo, que tinha características só dele, que era as três vertentes, que eram os bólides, os parangolés e os penetráveis, né, Natália? E os bólides eram uma coisa meio bidimensional, em que ele conseguia fazia aquela interação entre a obra e a pessoa. E o telespectador, né? A pessoa, então, o que antigamente você ia para os museus e assistia e simplesmente admirava a obra, a partir daí você ia para o museu e você fazia parte da obra. As obras deles interagiam com quem fosse visualizar, né? Com o telespectador, com a pessoa que fosse a ver a obra, né? E a partir daí ele começa... E é por isso também que ele começa a julgar tudo obra de arte. Então, ele fala que o corpo do ser humano é obra de arte, tudo pode ser obra de arte. Então... A gente vê bastante isso na segunda vertente, que são os parangolés, que são tipo umas capas que ele fazia para as pessoas vestirem, e ele dizia que fazia parte do corpo das pessoas as capas, que era a obra de arte, vamos dizer assim, entre aspas, a obra de arte dele. E que era aquela interação mesmo, uma coisa fazia parte da outra. E que foi feito em conjunto com a Estação Primeira de Mangueira, né? Teve muito da Mangueira nessa época, porque ele era fã de samba, ele gostava muito de ir na Mangueira e foi apresentado aos principais... As principais passistas, né? O diretor da escola, e foi nesse momento que ele começa também a conhecer os criminosos que viviam naquela época na Mangueira. Então, ele conta no documentário que era muito comum, ele conhecia todos os principais criminosos, era muito comum ver droga, ver tiro, ver a violência perto dele, mas nem por isso ele se intimidava.
Porque ele se apaixonava mesmo era pelas pessoas, pelo estilo de vida que as pessoas levavam naquela comunidade. E que, por isso, ele se apaixonou pelas comunidades e pelo Rio de Janeiro suburbano. Então, tanto que no documentário ele fala que as favelas da Zona Sul também são favelas, mas ele não despertava interesse nele tanto quanto a favela da Zona Norte. Tem um episódio até no Man, né? Envolvendo pessoas da Mangueira, que ele se manifestou contra, que impediram acesso, né, aos moradores, né, a galera do samba e tal no Man. E ele se manifestou contra, ele brigou bem, né? Então ele tinha um envolvimento bem social e político, né? Ele era um artista bem reflexivo, né? Ele tinha a opinião dele e a opinião dele era aquela e ele não mudava. Era difícil ele mudar de opinião. E era um cara que era bem ouvido também, né? Uhum. Tanto na época, acho que até hoje, né? Porque tem várias exposições que de vez em quando volta das obras dele. E só para terminar essas três vertentes, vem Os Penetráveis, que é a última dessas vertentes, que são, vamos dizer assim, são instalações que você entra dentro e você passa pelos lugares, sabe? Passa pelas, vamos dizer, coisas sólidas que ele criava, eram tipo os labirintos. Não, Natália? É bem parecido com a primeira vertente que o Quintino falou, da pessoa participar da obra dele, mas dessa vez a pessoa participava mais. Fazia parte da obra, na verdade. Fazia parte da obra mesmo. Então, eram grandes labirintos, eram grandes cavernas até, que a pessoa entrava e ela ajudava, ela ajudava a fazer a obra, entendeu? Sem ela, a obra não acontecia. O Hélio Oiticica foi um artista importante para a história do Brasil, né? Naquela efervescência da década de 60, 70. Tem até um caso curioso com relação a isso, que no documentário ele diz que o nome do movimento também criado nessa época do tropicalismo veio de uma obra dele. De uma obra dele. Que o Caetano viu essa obra, né, essa escultura, se não me engano era uma escultura, e ele lançou um disco, né? E pegou o nome daí. E o Hélio também era muito ligado ao tropicalismo. Ele gostava muito do Caetano, do Gil, né? Que eram os principais os pais do movimento e estavam sempre juntos também. Falando agora de uma parte técnica, né? A Natália tinha mencionado sobre a maioria das gravações eram feitas pelas fitas, né? Aí, inclusive office e tal, com fitas cassetes, e existe uma dificuldade em você entender muitas das coisas, né? Que aí, de repente, é um defeito do filme, porque poderia ter tido legenda, né? Sim. Só tem legenda quando o conteúdo é em inglês. Quando tem um conteúdo em português, não há legenda. Então, você tem que prestar muito bem atenção, porque não tem muito como... Algumas palavras você tem que adivinhar, porque a gravação não é muito boa. Por mais que, de repente, tenham feito trabalhos de remasterização e tal, de tratamento do áudio, mas ainda assim ficou devendo um pouco nessa questão de qualidade. Então, acho que deveria, de repente, ter tido legenda também nessa parte. Mas o que a gente pode falar também sobre a edição do filme? Então, o que deu para perceber no documentário, que mais do que os documentários normais que eu já assisti, é que ele é bastante orgânico. Orgânico no sentido de ser muito pessoal. Você vê que só tem takes que é feito por ele, é ele, o artista que fala, então você não tem terceira pessoa, é ele dando a opinião dele sobre a obra dele, então é bem orgânico, bem pessoal, assim, o documentário, e foi feito pelo sobrinho dele, que se torna uma coisa muito mais orgânica ainda, né? Tem uma questão, uma visão assim bem sentimental, né? Até também do trabalho. Tem toda uma... Emocional, uma carga emocional muito grande no documentário. Lembrando que o documentário ganhou já prêmios, tanto no Brasil como fora, ganhou o melhor documentário no Festival de Cinema do Rio em 2012 e ganhou um prêmio lá fora também, que agora não estou lembrado onde. Acho que foi em Berlim, isso mesmo. Berlim. E eu gostei muito da edição. A edição foi uma edição bem feita. Não era uma edição com planos longos, sabe? Tinha bastante corte e tal, mas foi bem feita. Uma edição bem dinâmica, né? Bem dinâmica, isso aí. É isso. Então é isso aí, né? Então, procure aí nos cinemas, nas salas de cinema aí do Rio de Janeiro, que possui o filme aí do Hélio Oiticica, vale a pena. Para quem gosta de documentário é uma excelente. Para quem gosta de documentário. Para quem gosta de assistir um documentário e refletir sobre ele, é uma boa opção. Para quem gosta de história, quer
quer conhecer mais, quem não conhece o Elliot Sick quer conhecer mais sobre um personagem da história do Brasil. Para quem gosta de história da arte também. Isso. Para quem é aluno de design, de comunicação, design, então é muito importante. O aluno de história, né, aí que gosta de história e tal, então é muito importante aí assistir esse documentário, porque a gente precisa ter esse tipo de conhecimento. Não se sobrevive somente de Hollywood, mas também de cinema brasileiro, documentário, de história. Então é isso aí. É isso aí. Vamos interagir? Vamos interagir? Vamos interagir. Qual é o e-mail de Qual é interação? Qual é o e-mail de interação? Fala, Natália. @unicarioca. Não. Ih, caralho! tvunicarioca@unicarioca.edu.br. Então repete agora aí, Natália. Fala, Natália. tvunicarioca@unicarioca.edu.br. tvunicarioca@unicarioca.edu.br. E esse foi mais um Fui Ver de graça. Por quê? É isso aí, Por quê? Por quê? A gente não fez hoje, né? Fui de graça, por quê? Porque de graça é mais gostoso.